Bom dia. Esta manhã eu quero compartilhar uma palavra que está em Mateus capítulo 14, versículo 13 em diante. A multiplicação dos pães. Assim que Jesus ouviu essas coisas, retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, entretanto, ao saberem disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus deixou o barco, viu numerosa multidão. Sentiu-se movido de grande compaixão pelo povo e curou dos seus doentes. Ao final do dia, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este é um lugar deserto e já está entardecendo. Manda embora, pois, as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes respondeu: O povo não precisa ir embora. Dai-lhes vós mesmo algo para comer. Ao que lhe replicaram: Tudo o que temos aqui são 5 pequenos pães e 2 peixes. Mas Jesus lhes disse: Tragam-nos aqui para mim. E mandou que as multidões se assentassem sobre o gramado. Tomou então os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu os abençoou. Em seguida, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes serviram as multidões. Então comeram até ficar satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestas cheias de pedaços que sobraram. Os que se alimentaram foram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Amém? No capítulo anterior fala sobre João Batista decapitado. E os discípulos de João vieram levar o seu corpo e o sepultaram e foram contar a Jesus o que havia acontecido. Ou seja, após o acontecimento do decapitamento de João Batista, Jesus ficou sabendo e se retirou para o deserto. Foi para o deserto para ficar só. E a multidão, vendo que Jesus tinha saído para o deserto, seguiram Jesus a pé até o deserto. Ou seja, Jesus foi primeiro ao deserto e depois a multidão junto com Jesus foi ao deserto. E lá no deserto, a multidão ficou com fome. E os discípulos de Jesus tinham 5 pães e 2 peixes. E Jesus multiplicou. A palavra de Deus fala que olhou para os céus e dando graças, olhando para o céu, os abençoou. E em seguida, tendo partido os pães, deu aos seus discípulos e esses serviram as multidões. Ou seja, o deserto é lugar de provisão de Deus. O deserto que você possa estar passando agora é lugar de providência de Deus. Pois é no deserto que vemos a providência de Deus e recebemos a providência de Deus. Não importa a situação, não importa o deserto que estamos passando, pois a providência de Deus no deserto. E a outra multiplicação de peixe, que em Mateus relata 2 multiplicações de peixes em lugares diferentes, mas a provisão é a mesma. Outra multiplicação de pães. Partiu Jesus dali e foi para a orla do mar da Galileia. E subindo a um monte, assentou-se ali. Então multidões dirigiram-se a ele, levando consigo mancos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes, e os colocaram aos pés de Jesus. E ele os curou. O povo ficou atônito quando viu os mudos falando, os aleijados curados e os mancos andando e os cegos enxergando, e louvaram a Deus de Israel. Chamou Jesus os seus discípulos para dizer-lhes: Tenho compaixão destas muitas pessoas, pois há 3 dias permanecem comigo e não tenho o que comer. Não quero mandá-las embora em jejum, porque podem desfalecer no caminho. Mas os discípulos lhe disseram: Onde poderíamos encontrar neste lugar deserto pães
suficientes para alimentar tantas pessoas? Perguntou-lhe Jesus. Quantos pães tendes? Ao que eles responderam, 7, e mais uns 2 peixes. Amém? Ele mandou então que o povo assentasse no chão. Tomou os 7 pães e os pequenos peixes e deu graças. Em seguida os partiu e os entregou aos discípulos, e estes distribuíram à multidão. O que eu quero também dizer para você nessa outra multiplicação de peixe, havia multidão que estavam 3 dias com Jesus no deserto.